Atos capítulo 4, irmãos. Estaremos lendo do versículo 23 ao versículo 31. Versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Esse texto, irmãos, está bem no início da trajetória da igreja, após o Senhor ascender aos céus, após o derramamento do Espírito, a igreja ser capacitada para cumprir a sua missão. O entendimento é que Deus comissionou a igreja, Deus entregou a ela uma missão, mas nós não conseguiríamos cumprir esta missão sozinhos. Nós não teríamos condições humanamente para sermos eficazes na missão se não fosse o Espírito de Deus capacitando e impulsionando a igreja. O Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja e de forma posterior, a Bíblia vai deixar claro que Pedro e João se dirigem ao templo para orar. Eles se dirigem para cumprir um procedimento comum na época. Não é algo extraordinário eles chegarem ao templo para orar. Era costume, 3 vezes ao dia, os judeus irem ao templo para orar. Alguém pode até pensar, após um avivamento, após um derramamento do Espírito, eles voltam a cumprir o ordinário, o diário, planejamento, a vida de oração contínua. Porque nós não podemos viver em base de grandes momentos apenas na nossa vida espiritual. A construção de uma vida espiritual sadia, saudável, está no dia a dia, no caminhar com Cristo dia após dia. O Senhor capacitando cada um a cumprir a sua vocação, aonde estiver, e a cumprir a sua vocação como igreja. O texto vai relatar que Pedro, após anunciar o evangelho, após curar um paralítico, ele é preso. E agora Pedro e João estão diante das principais autoridades de Israel, sendo questionado com que autoridade eles fazem aquilo. Quem os ordenou, quem os comissionou? Há pouco tempo eles haviam se reunido, tramado e matado Cristo. Com que autoridade eles faziam isso? É interessante que o discurso de Pedro, ele é um discurso muito bem elaborado. Se você for analisar como Pedro vai desenvolver cada fala com as principais autoridades, ele usa de argumentos, de discursos da época, como era a oratória da época. E como alguém iletrado, e eles vão dizer isso, como um homem iletrado pode agir dessa maneira? O que eles não sabiam é que o Espírito de Deus estava capacitando Pedro a cada ação que ele deveria exercer. Porque o Deus que envia à igreja a missão
ele conduz ela sobre a dependência do Espírito de Deus. Não tendo como os deter na prisão, eles são soltos. E aí eles vão à procura da igreja e contam à igreja como foram as questões que envolveram a sua prisão. O texto vai dizer que, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Pense comigo. Há pouco tempo Jesus tinha morrido. E agora as principais autoridades se reúnem novamente para pressionar a Pedro e a João. Talvez se nós olhássemos para eles com o individualismo que faz parte de nossa época, diríamos assim: ninguém mandou você ir lá. Você poderia não ter enfrentado as autoridades, Pedro. Poderia ficar quieto, cultuava aqui com a gente estava em paz. Para que ir ao templo? Para que pregar ao público? Você deveria ter ficado por aqui. Você foi além, você sabia que as autoridades não aceitam e quis fazer confusão. Mas esse não é o entendimento da igreja. A igreja toma para si aquela situação e o texto vai dizer que unânimes eles levantaram a voz a Deus. Eles não acusaram Pedro e João por estarem naquela situação. Eles não saíram de cena dizendo, agora é você que resolve. Não, eles agarraram para si aquela situação. Por quê? Porque as afrontas não iam em direção a Pedro e a João. As afrontas ia em direção à igreja, em direção ao Senhor. E a igreja unida precisava estar em oração para que o Senhor as conduzisse em êxito. A capacidade da igreja de avançar está totalmente ligada à sua capacidade de depender do Senhor, de confiar inteiramente no Senhor. Nós não avançaremos sobre o fundamento de nossa intelectualidade, nós não avançaremos sobre os fundamentos de nossas qualidades, nós avançaremos sobre a dependência do Espírito de Deus. E avançaremos dependendo em oração, dependendo, confiando no Senhor, entregando-nos totalmente a Ele. No momento que as dores do irmão são apenas dele, as minhas dores são apenas minhas, nós estamos separados. Mas a partir do momento que nós podemos nos juntar e orarmos, buscando ao Senhor, para que o Senhor interceda ao nosso favor e nos capacite nas situações, nós agiremos como igreja. E como igreja, o Senhor nos erguerá sobre qualquer situação. Por mais forte que pareça ser as afrontas que a igreja possa sofrer, ao se deparar com a necessidade de cumprir a sua missão, o Senhor pelejará por nós. Nós precisamos orar, meus irmãos. Nós precisamos orar porque é a nossa única alternativa. Eles não tinham outra saída. Eles não davam para sair ali, vamos juntar um grupo. Vamos bater panela na frente do Sinédrio. Vamos gritar para todo mundo que a gente não quer eles dessa maneira. Não, a única saída era orar ao Senhor. Às vezes a gente tem a tendência de murmurar quando não há saídas. Mas tem horas que Deus faz questão de tampar todas as saídas, para que a gente só consiga o enxergar. E dizer assim, é só o Senhor a quem eu posso ir. Quando a sua vida começar a viver momentos assim, não desanime. O Senhor quer se revelar mais a você. Eles usam a expressão soberano Senhor. Tu, soberano Senhor. Não é uma expressão comum no Novo Testamento. Enquanto
as autoridades poderiam ser senhores sobre o povo, eles recorriam a quem era Senhor sobre todas as coisas. O entendimento é que, embora as autoridades tivessem força, tivessem mecanismo de os prender, de até os matar, eles estavam sob a dependência daquele que tinha o controle sobre todas as coisas. Não apenas sobre eles, mas sobre o mar, sobre a terra e sobre os céus. Eles não estavam só, eles serviam ao Deus que governa todas as coisas. Perceba que a realidade dos desafios traz à tona a necessidade de reafirmarmos quem é o nosso Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos como igreja para buscarmos ao Senhor, nós não estamos apenas rogando a Ele que nos ajude, que nos capacite, nós estamos declarando em oração que nós servimos a um único Deus, que Ele é poderoso, que Ele é digno de todo o nosso louvor e de todo o sentido da nossa vida. Por que não fugir? Por que não recuar? Por que não abandonar toda aquela situação? Por que não cada um fugir para a sua casa? Por que não dizer a Pedro, Pedro, olha, a situação está pior do que a gente pensava. A gente pensava que eles tinham se acalmado, mas eles já prenderam vocês, já questionaram vocês, os próximos somos nós. Eles não fogem, meus irmãos, o compromisso é nosso. Atingiram você, mas atingiram a gente. Nós iremos clamar ao Senhor. Será que podemos sentir as dificuldades no cumprimento de nossa missão? E será que ao sentirmos isso, podemos nos lançar em oração? Não é simplesmente sentir para criticar, sentir para reclamar, mas sentir para se ajoelhar. O problema sentido é um problema que tem que ser verbalizado em oração. O problema que dói, que angustia, ele tem que ser declarado em oração. Eu garanto aos irmãos que ao ser declarado em oração, traz para nós descanso, pois em oração repousamos inteiramente no Senhor. O texto continua, e eles vão fazer uso de uma expressão que é dita nos Salmos, quando ele usa a expressão, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra seu ungido. Aí eles entram, de fato, as autoridades se ergueram. Herodes, Pôncio Pilatos, eles estavam dizendo, tudo o que aconteceu é cumprimento do que o Senhor determinou. Essas dores que acometeram o nosso Senhor e acometem a igreja não está aleatória, Deus não está sendo pego de surpresa. O Senhor predeterminou estas coisas e nós buscaremos em Ti poder para continuarmos. As nossas dores, o Senhor não está aleatório a elas. O Senhor não está sendo pego de surpresa na manhã, se acordando e, Senhor, Tu não sabe o que aconteceu. E o Senhor, como foi? Eu não acredito. Não, Deus não está aleatório. Nada foge do seu controle. Mas rendidos, dependentes, nos colocamos diante dEle. E Ele vai nos capacitando, e vai nos envolvendo, e vai nos conduzindo. Vai ter horas que Ele vai ser muito direto, como Ele fez com Moisés. Né? Deus chega a Moisés e diz, por que tu estás clamando a mim? Eu não já te dei a missão, eu não já te dei a visão, diz ao povo que marche. Mas Ele vai responder, Ele vai direcionar, porque precisamos orar. O tema que nos foi dado foi, quando a igreja ora, algo acontece. Não é que nós somos responsáveis pelo que vai acontecer, mas que dependendo do Senhor, nós começamos a enxergar coisas que Deus começa a fazer através e apesar da igreja. Eles dizem, agora Senhor, olha para as ameaças deles
Eles estão dizendo: ontem aconteceu isso, o Senhor determinou isso, eu sei, eu vi, mas hoje tem acontecido outras coisas. Mas olha para as ameaças deles. Da mesma forma como os teus olhos esteve atento ontem, esteja atento hoje, Senhor. Da mesma forma como tu agisse ontem, age hoje novamente. Mas ele não diz assim, aquela oração terrorista: Senhor, pega as ameaças dele, Senhor, tora ele no meio, Senhor, leva ele para o inferno, de cabeça para baixo. Não, eles não fazem isso. Eles olhem para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Ou seja, veja como eles estão agindo. A gente sabe que eles não vão mudar. Sempre haverá essa resistência, mas nós precisamos que o Senhor nos dê ousadia. Nós precisamos ser renovados diariamente, capacitados por Ti. Nós não podemos esperar que o mundo nos aplauda. Nós não podemos esperar que a nossa passagem seja tranquila. O nosso chamado é ir como se quem vai aos portões do inferno. Nós passaremos por dificuldades para cumprirmos a missão, mas o Senhor estará conosco dia após dia, passo após passo. Ergueram-se barreiras, ergueram-se dificuldades. Isso não é de assustar. Ergueram-se problemas, situações angustiantes. Isso não pode nos assustar. Sabe o que deve nos assustar? É caminharmos sem o Senhor. Sabe o que deve nos assustar? É dobrarmos os joelhos e não sentirmos sensibilidade diante de Deus. Mas se ao dobrarmos os joelhos, sentimos o Senhor, nada poderá nos assustar, nada poderá nos deter, porque firmes iremos com o Senhor. Precisamos pensar, precisamos nos analisar. Será que nós não estamos dando ênfase demais às dificuldades que enfrentamos? E estamos não observando com clareza que o Senhor está ao nosso lado, pronto para nos impulsionar? Não podemos paralisar. Não podemos. Não podemos parar na jornada. Nós precisamos continuar. Mas nós precisamos continuar consciente de quem está nos fazendo continuar. Concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles fazem uma divisão bem didática da responsabilidade dele e das responsabilidades do Senhor. Eles sabem que ele não tem como curar. Ele não sabe como dizer assim: levante só por mim, em nome de mim. Você já imaginou o pastor Edivan chegando aqui, se enxergue em meu nome? Não daria certo. Mas eles dizem: concede ousadia para falarmos a tua palavra. Ela será suficiente. Porque enquanto pregarmos a tua palavra, tu estarás com a tua mão estendida, operando, curando, libertando. Todas as vezes que o Senhor nos der ousadia para pregarmos a sua palavra, você não precisa se preocupar se Deus vai agir. Toda vez que a sua palavra é pregada fielmente, a mão do Senhor está estendida sobre o seu povo. Não é segundo a nossa capacidade, mas é pelo nome do Senhor. Quando Pedro é questionado com que autoridade, ele diz: com a autoridade de Jesus, a quem vocês mataram, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Nossa esperança é viva. Ela não reside entre os mortos.
Nós não clamamos como quem clama diante de um túmulo. Nós clamamos diante do Deus Todo-Poderoso que vive, reina e governa a igreja. É importante, meus irmãos, nós entendermos, nos relembrarmos que todas as situações que venhamos passar, é o Senhor nos dando a oportunidade para dobrar os joelhos e orar mais uma vez. E às vezes nós temos a tendência de acharmos que conseguimos caminhar sozinhos, até o momento que Deus nos encontra, numa esquina às vezes turbulenta. Às vezes nós vamos estar no porão do navio, às vezes nós vamos estar querendo dormir, e o Senhor nos inquietando, para que venhamos ouvir a sua voz e atender. Às vezes estamos como Jonas. Você já parou para pensar que Jonas não dialoga com o Senhor? Deus diz assim: Jonas, levante-se e vá à cidade de Nínive, pregue aquela cidade, porque a sua maldade tem chegado até mim. Jonas se levanta, arruma suas coisas e vai para o porto. Mas ele não vai na direção que o Senhor quer. Ele se movimenta, mas não se movimenta na direção do Senhor. Mas ele não questiona o Senhor, ele não fala com o Senhor. Ele simplesmente dirige-se aonde acha que deve ir, para que possa escapar, para que possa, segundo os seus próprios argumentos, compreender a sua vida de outra maneira, sem a direção do Senhor. Mas o Senhor foi à procura de Jonas, foi ao seu encontro, porque nós não podemos caminhar longe do Senhor. A oração, ela nos faz lembrar dessa dependência. Ela nos faz lembrar que nós não podemos seguir uma direção contrária ao que o Senhor ordenou. E que embora a direção às vezes não seja tão tranquila ou tão calma, ainda é a melhor direção. Esses homens aqui caminham como quem caminha para a morte. Caminham como quem caminha para um destino final. Sofrer pela causa do Evangelho. Cumprir o combate do Evangelho, que não é um combate pessoal, mas é o combate do Evangelho, a causa de toda a igreja, a missão de toda a igreja. Mas confiante que no final aguardaremos do Senhor a recompensa da vida eterna com Ele. A igreja passará por lutas ao cumprir a sua missão, mas haverá um descanso. Nosso descanso não é aqui. Por mais confortável que possamos estar em situações de nossa vida, o nosso descanso está nos céus. Enquanto não chegamos lá, devemos cumprir a missão. Tendo eles orado, versículo 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. É imediato. Eles têm uma dificuldade, eles oram pedindo, Deus dá graça a eles, eles voltam a pregar. Não há um sentido de experiência pessoal simplesmente para orgulho de crente. Eu vi o anjo descer. Não é só isso. Não é só para experiências pessoais. A oração tem isso. Mas o objetivo aqui é poder para testemunhar. É tranquilo compreender que enquanto orarmos no nosso quarto, na nossa casa, nós teremos experiências com Deus. Mas nós não podemos perder de vista o entendimento que, como igreja, nós precisamos interceder, orar, para que o Senhor nos ajude, como igreja, a cumprirmos o nosso papel. E Deus levantará a cada dia adolescentes, crianças, jovens e adultos, não por nossa causa, mas porque
O seu Espírito é o que nos capacita. Particularmente penso que não se treme o lugar onde estavam, simplesmente para dar aquele abalo. Deus não está apertando um botão e diz, deixa eu botar para tremer, para ver se ele saber que eu estou aqui. Não é isso. Não se trata de apenas disso. Mas o Senhor está declarando a eles que a sua presença os acompanhará. Dobrar os joelhos e sentirmos a presença de Deus não é tão somente termos uma experiência, é a comprovação. O Senhor nos acompanhará quando nos levantarmos. Dobramos os joelhos angustiados, dobramos os joelhos tristes, dobramos os joelhos atribulados. Ao dobrarmos os joelhos, nós começamos a nos alegrar, nós começamos a chorar diante da presença do Senhor e nos levantamos. Nós não estamos sós, nós não estamos abandonados, nós somos atribulados, mas não somos abandonados. O Senhor está conosco. Nós podemos nos entristecer e falarmos para um, falarmos para outro. E muitas vezes as palavras do outro não trarão conforto, mas o Senhor nos trará conforto. O Senhor será ânimo para nós. É bem provável que muitas vezes nós não estaremos com aquele vigor, aquela força, aquela disposição de pegar o cão pelo pescoço e chupar seu sangue. Mas às vezes nós estaremos cansados. Às vezes o máximo que a gente vai conseguir enxergar é a luz no fim da caverna, escondidos com os nossos próprios problemas, com os nossos próprios traumas, com os nossos próprios medos. Mas o Senhor nos visita. Como o Senhor nos visita com a sua palavra. E Ele estende a mão sobre nós e diz, caminhe, há muito ainda para você caminhar, levante-se. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja afadigado, mesmo que você esteja triste, o Senhor vai até você por meio da sua palavra para animar o seu coração, para reforçar a sua mente que você não está só. Conclui-se esse momento com a igreja primitiva, com Deus visitando eles para os fazer conduzir para a jornada. Nos versículos seguintes, vai relatar o caminho da igreja. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das suas. É como se assim, o Senhor nos deu combustível. Vamos continuar. A oração servirá nesses aspectos também. Quando o combustível se acaba, o Senhor nos derrama a sua presença em oração. Eu tenho combustível para mais um dia. Não sei como vai ser segunda, mas combustível para domingo eu tenho. Quando chegar no domingo eu oro para ter combustível na segunda. E se durante o dia o combustível se acabar, na segunda mesmo Deus tem combustível para mim novamente. Dependamos do Senhor, meus irmãos. Confiemos inteiramente nele. Sobre ele repouse a nossa confiança. A confiança que oscila em meio aos sentimentos, ela deve equilibrar-se. E entender que estamos sobre as mãos do Senhor. Quando Neemias se depara para reconstruir os muros de Jerusalém, questionam sobre que autoridade ele faz aquilo. Ele diz, a mão do Senhor está sobre a minha vida. Quando você estiver nos pequenos grupos, desenvolvendo o trabalho e aparecer dificuldades, cumpra a sua missão na dependência do Senhor. E a mão do Senhor te conduzirá. Quando no meio da igreja sentirem as dificuldades que vier, em meio à missão que tens que executar, dependa inteiramente do Senhor. Se
você for parar para pensar, quando Paulo está perto de morrer, sua última carta, ele começa a dizer: teve gente que me abandonou, teve gente que me deixou, teve gente que se desviou. Cuidado com fulano, porque é perigoso demais. Fez mal a mim, pode fazer mal a você. Quando eu procurei defesa, não achei ninguém que pudesse me defender. Mas ele diz assim: mas o Senhor me revestiu de força. Mas o Senhor me revestiu, me capacitou. Ele é a nossa esperança. Que venhamos observar estes momentos que estamos tendo aqui, para não esqueçamos que o Senhor nos dará energia para um próximo tempo. O Senhor nos levará adiante, cumprindo a sua missão. Amém, meus irmãos? Nós precisamos nos lembrar de quando, muitas vezes, por nos afastarmos da oração, nos distanciarmos por um tempo específico, nos lembrarmos de como é dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Tem um hino de Sérgio Lopes que vai dizer: me faz lembrar das madrugadas de oração e das lágrimas que caíam. Que não venhamos apenas entender a oração no campo teórico, porque se ensinamos sobre oração é para apontar direção, mas a oração se vive na prática. Essa conferência é um apontamento de direção, mas após essa conferência o Senhor te chama a oração. É para a prática que somos chamados. É para o desenvolvimento da vida como igreja. O Senhor nos conduzirá. O amanhã nós não sabemos como será, mas o Senhor irá diante de nós. E isso deve ser para nós suficiente. Ainda que se levante o espírito do governador, se estoure. Nada direcionado a Paulo Câmara, tá certo? É só um entendimento real. Não direcione isso, não. Mas ainda que se levante, o Senhor irá conosco. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Os irmãos continuem orando ali por nós, em São Caetano, Jerusalém de Deus. Lugar abençoado que o Senhor tem nos permitido viver a membresia com aqueles irmãos. É prazeroso poder ser membro daquela igreja e poder ver Deus agindo, mas precisamos da oração dos irmãos. Amém? Deus abençoe.